Fala galera, bom dia! Hoje eu vim aqui preparar para vocês um módulo muito especial, um reta final para o concurso do TJ Ceará. Pessoal, a gente sabe que a nossa prova do TJ Ceará será realizada no sábado, no próximo final de semana, não é isso? No domingo, beleza? E em virtude da nossa prova estar na iminência, eu preparei para a gente 4 módulos, certo? Sobre os principais temas de direito administrativo para o concurso do TJ Ceará. Caio, quais são esses temas? Pessoal, a gente vai falar no primeiro bloco sobre questões sobre ato administrativo. No segundo bloco, a gente vai falar sobre questões sobre poderes da administração pública. No terceiro bloco, a gente vai falar sobre a organização da administração pública, administração direta, administração indireta, beleza? E no nosso quarto e último bloco, a gente vai falar sobre a responsabilidade civil da administração pública, beleza? Então, eu preparei 4 blocos especiais para a nossa prova, para a revisão, para o nosso concurso do TJ Ceará, beleza? Então, pessoal, o nosso primeiro bloco a gente vai falar sobre as questões que envolvem ato administrativo da FGV entre 2018 e 2019. Observe em tela a primeira questão, que é uma questão muito importante, que fala sobre os elementos essenciais que precisam estar na essencialidade de um ato administrativo. Perceba que a questão 1, uma questãozinha da FGV, para o cargo de gestão de qualidade, lá de Salvador, fala sobre assim, ó, em matéria de elemento do ato administrativo, a doutrina do direito administrativo destaca o elemento, item A da competência, item B da finalidade, item C da forma, item C do motivo, item E do objeto. Pessoal, de cara, você elimina logo que item? O item E. Por quê, Caio? Porque capacidade não é elemento essencial do ato administrativo. Caio, quais são os elementos essenciais do ato administrativo? Pessoal, lembra daquele macetezinho que a gente falou? Que macete? Competência. Só um segundo, pessoal, só vou selecionar a caneta aqui. A gente tem o macete, certo? Da competência. Não é isso? Competência. Forma. Finalidade, motivo e objeto. Pessoal, esses daqui são os elementos essenciais que precisam estar vigentes em todo ato administrativo. E detalhe, pessoal, quando a gente fala da competência, você não pode esquecer que essa competência, ela sempre será determinada por lei. Pessoal, a competência é um elemento essencial do ato administrativo. E essa competência, ela sempre será atribuída para um servidor público, para um determinado cargo público, mediante lei, observando estritamente o princípio da legalidade. E aí, pessoal, essa competência, a gente sabe que em algumas situações, ela pode ser o quê? Ela pode ser delegada, em outras situações, ela pode ser o quê? Avocada. Então, perceba, pessoal, quando a gente fala de competência de ato administrativo, essa competência ela pode ser delegada, então guarda isso, e ela pode ser o quê? Avocada. Pessoal, independente de ser competência delegada ou independente de ser competência avocada, você não pode esquecer que a delegação ou a avocação será sempre da execução do ato e não da titularidade. Não esqueça disso, pessoal. A delegação e a avocação sempre será da execução do ato administrativo. Caio,
Por que você está falando isso? Pessoal, tem muitas questões de concurso que afirmam que a avocação e a delegação de competência é da execução e da titularidade. Não. Toda competência, pessoal, ela tem sua titularidade e sua execução. Mas o elemento que é delegado ou que é avocado será a execução de determinado ato. Beleza? Então observe, pessoal, vamos analisar agora a questão que ela fala pra gente aqui, ó. Essa questãozinha, ela fala pra gente sobre os elementos essenciais do ato administrativo, não é isso? Então observe o que é que ela diz pra gente, ó. A competência, que é a atribuição normativa da legitimação para a prática de um determinado ato administrativo. Pessoal, o item A está perfeito. A competência nada mais é do que uma atribuição normativa. Caio, por que normativa? Porque essa competência ela é atribuída mediante lei, não esqueça disso, da legitimação para determinado o quê? Ato administrativo. Então a resposta da nossa questão, pessoal, de cara é o item A. Porém, vamos avaliar, pessoal, as outras alternativas. Já que a gente está fazendo uma revisão, vamos avaliar as outras alternativas para a gente ver o que tem de erro em cada uma delas, beleza? Observe, pessoal, o item B que ele fala assim, ó, da finalidade. Da finalidade também é um elemento do ato administrativo, em que se aplica o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Pessoal, tá errado. Tá errado por quê, professor? Porque não é a supremacia do interesse privado sobre o público, é a supremacia do interesse público sobre o privado. Caio, me dê um exemplo de supremacia do interesse público sobre o privado. Pessoal, o mecanismo lá no direito civil chamado de desapropriação. Em algumas situações, os municípios, os entes políticos, seja município, estado, união, podem desapropriar bens privados em virtude do interesse público. Então, a desapropriação nada mais é do que um exemplo em que a supremacia do interesse público se sobrepõe ao interesse privado. Beleza? Então, observe em tela, pessoal, que o item B está errado porque ele diz que o interesse privado se sobrepõe ao interesse público. Isso é errado, é o contrário. É a supremacia do interesse público que se sobrepõe ao interesse privado. No item C, pessoal, então a nossa resposta é o item A, a gente vai eliminar o item B. Vamos ver o item C agora. Ele fala da forma. A forma também, observado co, fi, fo, mob, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A forma também é um elemento essencial do ato administrativo. Porém, olha o que é que o item C fala para a gente, ó. Segundo o qual, todo ato administrativo deve ser publicado no Diário Oficial no prazo de 15 dias. Pessoal, o nosso item está errado quando ele fala em relação ao prazo, certo? Não existe um prazo determinado para se publicar determinado ato administrativo. Perceba que a lei não especifica um prazo para que seja publicado um ato administrativo. Porém, observe, pessoal, a publicação de um ato administrativo é elemento essencial para garantir a vigência desse ato administrativo. Pessoal, todo ato administrativo, ele só adquire vigência, a vigência do ato administrativo ocorre com a sua publicação. Então, a publicação, pessoal, não tem relação direta com o que a gente chama de forma, mas sim com a vigência, com a eficácia de determinado ato administrativo, beleza? Perceba que a questão, o que é que ela fala pra gente? Essa questão, ela diz, olha, um ato administrativo, observando a questão da forma, do elemento essencial da forma, esse ato administrativo, ele será publicado no prazo de 15 dias. Pessoal, a publicação não está ligada diretamente à forma, está ligada à questão da vigência do ato. Vigência do ato administrativo.
Beleza? O item D fala sobre o motivo. Pessoal, o motivo do ato administrativo é o pressuposto jurídico, o pressuposto fático e ou jurídico que enseja a prática daquele determinado ato. Então não esquece, sempre que a gente falar de motivo num ato administrativo, você vai dizer que motivo é o pressuposto fático real e o pressuposto jurídico que enseja a determinada prática, a determinada execução de um ato administrativo. Então, o motivo é o pressuposto fático e jurídico que vai ensejar aquele ato administrativo, beleza? A questão fala pra gente que o motivo está inserido na íntima convicção do administrador com a finalidade privada. Pessoal, o motivo, ele não está ligado à finalidade o quê? Privada. O motivo, ele está ligado à finalidade o quê? Pública. Não esqueça disso. Sempre observando a supremacia do interesse público sobre o interesse o quê? Privado, beleza? Então olha para cá. Falou de motivo, você vai observar que o motivo do ato administrativo nada mais é do que o pressuposto jurídico ou fático que enseja a prática de determinado ato. E esse motivo, ele sempre observará a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, beleza? Galera, continuando a nossa questão, ele fala sobre o item E, então a gente elimina o item D, elimina o item C, e a gente vai falar agora sobre a capacidade. Pessoal, capacidade não é elemento de ato administrativo. A capacidade, ela pode estar ligada diretamente à questão da competência, ou seja, a capacidade de executar determinado ato administrativo. Porém, pessoal, essa capacidade, tá, não é elemento essencial do ato administrativo. Então, a resposta da nossa questão, pessoal, é o item A de aprovação no TJ Ceará, beleza? Não esquece, quando a gente fala dos elementos do ato administrativo, a gente tem 5 elementos do ato administrativo. Quais são eles? Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. São 5 elementos que compõem essa estrutura jurídica do ato administrativo. E aí, pessoal, tem uma observação para fazer para vocês. Em relação a esses elementos, o motivo e o objeto são elementos do ato que a gente chama motivo, são elementos discricionários. Certo? Por quê? Porque quando a gente fala motivo e objeto, há uma margem de escolha do servidor em executar, em definir o objeto e definir o motivo daquele determinado ato administrativo. Então, os elementos do ato administrativo chamado de motivo e de objeto, certo? O motivo é o pressuposto fático e jurídico que vai ensejar o ato e o objeto é a exteriorização desse ato, não é isso? Nesse caso, esses 2 elementos são elementos discricionários. Já quando a gente fala de competência, finalidade e forma, são elementos vinculados do ato administrativo. Então, esses elementos aqui, ó, competência, finalidade e forma, são elementos o quê? Vinculados. Isso é muito cobrado na prova, certo? Motivo e objeto é elemento do ato discricionário, porque cabe mérito de escolha do servidor público. Já competência, forma e finalidade são elementos o quê? Vinculados, beleza? Pessoal, vamos agora para a questão número 2, certo? A questão número 2, ela fala para a gente assim, ó. Dentre os elementos do ato administrativo, a doutrina do direito administrativo elenca a competência, que é a atribuição normativa de legitimação para a prática de determinado ato. Pessoal, essa questão ela fala sobre o elemento chamado competência. Tá? E não esqueça, essa competência, ela sempre será atribuída mediante o quê? Lei. Então ela fala assim pra gente, né? Nesse contexto, a característica da competência administrativa é, item A, a prorrogabilidade.
pois a competência relativa se prorroga caso o administrado não se oponha na primeira oportunidade processual. Item B, a irrenunciabilidade. Apesar do agente público poder delegar e avocar nos casos permitidos em lei, a delegabilidade, como regra geral, como nos casos de edição de ato normativo. A vocabilidade, quando se chama para si competência originária de agente hierarquicamente o quê? Superior. E a discricionariedade, eis que o agente público é facultado a possibilidade de atuar quando o quê? Provocado. Pessoal, vamos analisar item a item essa questão. Essa questão é uma questão muito importante porque ele fala em todos os seus itens sobre as características da competência do ato administrativo. Beleza? Vamos começar, pessoal, analisando o item E. O item E fala assim, ó. O item E fala que a competência é um elemento discricionário. Pessoal, a gente já viu que a competência é um elemento do ato administrativo que vinculado. Além de ser vinculado, ela é irrenunciável. Certo? Então o item E fala assim, ó, a discricionariedade, eis que o agente público é facultado a possibilidade de atuar quando provocado. Pessoal, observando o princípio da legalidade, a gente sabe que o administrador público ele se vincula ao que a lei manda. Por isso que a gente fala que a competência é um elemento que vinculado. O item E diz que a competência seria um ato discricionário. Não. Pessoal, a competência de determinado ato administrativo ela é vinculado. Professor, me dê um exemplo. Pessoal, observa só. A lei diz assim, olha, senhor auditor, se você identificar algum elemento em que enseja a cobrança do ICMS, você tem que ir lá e lançar aquele tributo. Então, a lei diz que se o auditor verificar algum fato gerador do ICMS, o auditor tem que ir lá e lançar o tributo. Perceba que se um auditor estiver fiscalizando e ele encontrar algum fato gerador do ICMS, ele precisa fazer o quê? O lançamento de ofício. Por quê? Porque a competência é o elemento que é vinculado, não cabe mérito, não cabe discricionariedade. Beleza? Então a gente elimina o item E. Uma vez que o item E fala sobre a discricionariedade. E a gente viu que competência não é elemento discricionário. Competência é elemento que? Vinculado. O item D, pessoal, fala pra gente sobre a avocabilidade ou avocação. E diz que a avocabilidade é quando se chama para si competência originalmente de agente de hierarquia superior. Pessoal, é o contrário. A avocação é quando eu pego a competência de um agente imediatamente inferior e trago para mim que seria o agente superior. Então o item dele fala o contrário, não é isso? A avocação é quando eu pego uma competência de um agente subordinado, hierarquicamente, para um agente superior. Perceba, pessoal, que na vinculação, basicamente funciona assim, né? Ó. Na avocação, basicamente funciona assim. Como, Caio? Você tem um agente, esse agente ou servidor, ele está no nível hierarquicamente inferior, né? E eu pego essa competência desse agente, que é subordinado dentro da estrutura hierárquica da administração pública, é um agente inferior, e eu pego a competência dele e avoco para o agente superior. Certo? É como se fosse assim, o chefe, né? Bem objetivo, o chefe, ele traz competência do seu agente o quê? Inferior. Porém, essa avocação somente será do quê? Da execução do ato. Beleza? A questão, pessoal, fala pra gente o quê? Que a avocação é quando se chama para si competência originalmente
de hierarquia superior. Tá errado. Não é de competência e de hierarquia superior, é de competência e de hierarquia o quê? Inferior. Então você vai lá e também elimina o item D de dado. O item C, a delegabilidade. Pessoal, preste atenção. A delegabilidade é um elemento, é uma característica da competência. Porém, observa que a questão no finalzinho ela traz para você um erro. Quando ele fala assim, ó, a delegabilidade, como regra geral, no caso da edição de atos normativos. Pessoal, os atos normativos, e isso você tem que guardar, os atos normativos, eles não poderão ser delegados. Pessoal, ato normativo não pode ser delegado, ato de competência exclusiva também não pode ser delegado. Então perceba que a lei traz duas situações em que não é possível haver delegação de competência. Que situações são essas? Aí tu anota, tá? Atos de competência normativa não podem ser delegados e atos de competência o quê? Exclusivas, que também não podem ser o quê? Delegados. São duas competências que a lei veda a delegação dela. Ato de competência exclusiva e ato de competência o quê? Normativa. Então essa questão, pessoal, ela está errada por quê? Porque ela fala que os atos de competência normativa, eles poderão ser delegados e não podem, tá? Ato de competência normativa não pode ser delegado. Tranquilo? Então, tu elimina também o item C de Caio. Beleza? Vamos continuar, pessoal. O item B fala assim, a irrenunciabilidade. Apesar de o agente público poder delegar ou avocar, nos casos permitidos em lei. Perceba que o item C traz uma característica essencial, pessoal, do elemento que? Competência. Que característica essencial? A irrenunciabilidade. Pessoal, a competência, como ela é atribuída, a gente já viu mediante o que? Lei. Essa competência ela se torna o que? Irrenunciável. Por mais que seja possível delegar nas hipóteses previstas em lei ou avocar nas hipóteses também previstas em lei. Então, observe que o item D está correto e é a nossa resposta da questão. Vamos ver agora o item A, que ele fala sobre a característica da prorrogabilidade. E ele fala assim, ó, pois a competência relativa se prorroga, caso o administrado não se oponha na primeira oportunidade processual. Pessoal, o item A não tem muito a ver dentro da nossa disciplina de direito administrativo. E a competência, ela é improrrogável. Pessoal, anota isso, anota isso. A competência do ato administrativo, ela não é prorrogável. Beleza? O que também torna o item A o quê? Errado. Então a resposta da nossa questão, pessoal, é o item B de bola, que fala sobre a questão da irrenunciabilidade da competência. Não esqueça, por mais que a competência ela possa ser delegada, por mais que a competência ela possa ser avocado, ela é irrenunciável. Beleza? Vamos agora, pessoal, para a terceira questão, que ela fala sobre o princípio da motivação, não é isso? E ela diz assim, ó, pelo princípio da motivação, o administrador público deve motivar suas decisões, expondo os fundamentos de fato. Lembra que a gente falou que o motivo é a exposição dos fundamentos fáticos e jurídicos que embasam a prática daquele ato administrativo. Então, sempre que a gente falar de motivo, você vai saber que o motivo é a exposição do pressuposto fático ou do pressuposto né? ou do pressuposto fático ou jurídico, que seja a prática do próprio ato administrativo. Beleza?
Então vamos avaliar, pessoal, cada item. Ele fala assim, ó, quando o agente público motiva seu ato mediante declaração de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou proposta, como parte integrante do ato, de acordo com a jurisprudência e a Lei 9784, essa Lei 9784, pessoal, é a lei que fala sobre o procedimento administrativo federal. Sua conduta é... Pessoal, ele quer saber quando o agente público, ele usa de pareceres, informações e decisões anteriores, se no ato de motivar o seu ato, o administrador público, o servidor público, ele pode se utilizar de decisões, de elementos e de pareceres anteriores para fundamentar, para motivar aquele ato. Ele pode? Pode sim, pessoal. Observa comigo o que é que diz o item D de dado. Ele fala assim, ó, o item D fala que sua conduta é lícita, pois é possível a utilização da motivação aliunde dos atos administrativos quando a motivação do ato remete ao ato anterior que embasa a sua edição. Então, pessoal, não esqueça disso. O servidor público, ele pode utilizar de pareceres anteriores, de decisões anteriores, de informações anteriores para fundamentar a prática do seu ato. Beleza? Por isso que a resposta da nossa questão, pessoal, é o item D de dado. Tu elimina o item A, B e C, porque o item A, B e C fala que essa atitude é uma atitude o quê? Ilícita. E a gente viu que isso é uma atitude o quê? Lícita. Beleza? E o item E, professor? O que é que tem errado no item E? Vamos ver, ó. Ele fala assim, lícita, pois a exigência da fundamentação não recai no campo da validade do ato administrativo, e sim no da sua eficácia, cabendo sua convalidação com posterior complementação da motivação. Pessoal, a fundamentação do ato recai sobre a validade do ato e não sobre a sua eficácia. Sempre que a gente falar de eficácia de ato administrativo, você vai lembrar que a eficácia do ato administrativo está ligado com a questão da publicação do ato administrativo. Palavra-chave. Sempre que a gente escuta esse termozinho, publicação do ato administrativo, você vai associar com a questão da validade desse ato administrativo. Beleza? Então a resposta da nossa questão, pessoal, é o item D de dado. Vamos ver agora, pessoal, a quarta questão. Quarta questão, uma questãozinha punk, certo? Uma questãozinha muito importante e você vai ver por quê. Olhe comigo o que é que o enunciado diz. João estacionou seu carro de 4 rodas em cima da calçada, impedindo que os pedestres transitassem por ela, obrigando-os a passar pela via pública. Por tal razão, seu veículo foi guinchado por ordem do agente público municipal, né? Na hipótese em tela, foi aplicado o direito de coerção do ato administrativo pelo seu atributo da... Pessoal, a quarta questão, ela já fala sobre os atributos do ato administrativo. E perceba que o atributo no qual a administração pública pode executar seus atos administrativos, independente de consulta ao Poder Judiciário, esse princípio a gente chama o princípio da autoexecutoriedade. Pessoal, a autoexecutoriedade é quando a administração pública, ela executa seus atos administrativos, independente de consulta a quê? Ao Poder Judiciário. É isso que diz o item C. O item C fala assim, ó. Nesse caso, o policial, o agente público, agiu obedecendo o princípio da autoexecutoriedade, que prescinde o prévio provimento jurisdicional. Pessoal, você não pode confundir na sua prova o princípio o atributo da autoexecutoriedade por atributo da coercibilidade. A autoexecutoriedade significa que o agente público, ele pode executar o ato administrativo
sem que seja necessário consultar o quê? O Poder Judiciário. Já o atributo da coercibilidade significa dizer que a administração pública pode determinar imposições para os agentes privados, certo? Mesmo que eles não concordem. Então, na sua prova, pessoal, você não pode confundir o conceito, tá? O conceito de coercibilidade, tá? O conceito de coercibilidade. Só anotar aqui, pessoal, só um segundo. O conceito de coercibilidade é diferente do conceito da autoexecutoriedade. São elementos diferentes. Pessoal, a autoexecutoriedade, o que é que ela vai dizer para a gente? Olha, o servidor público, ele pode executar o ato administrativo independente de consulta ao Poder Judiciário. Beleza? Então, sempre que a gente falar de autoexecutoriedade, pessoal, você vai relacionar com esse tema, que independe de consulta ao Poder o quê? Judiciário. Já a coercibilidade significa a imposição de sanção ou limitação, certo? A imposição de sanção e limitação, mesmo que não haja concordância do sujeito o quê? Privado, beleza? Então, na sua prova, pessoal, você não pode confundir a autoexecutoriedade com o quê? Com coercibilidade. Então, essa questão, pessoal, quando a administração pública ela executa o ato independente de consulta ao Poder Judiciário, o atributo do ato administrativo a qual ele se refere é o atributo da autoexecutoriedade. Por isso que a nossa resposta é o item C de Caio, mais uma vez, beleza? Pessoal, para finalizar esse primeiro bloco, a gente vai falar agora na quinta questão, tá? A quinta questão ela fala assim, ó, em situações pontuais e emergenciais, justificada pelo interesse público, em que a aplicação dos meios indiretos de coerção não sejam suficientes, o poder público pode imediatamente executar o ato administrativo. Beleza? Preste atenção o que é que a questão fala para a gente. A questão fala assim, ó, que em determinadas situações, certo? O poder público precisa executar diretamente o ato administrativo. E essa execução não precisa de consulta ao poder o quê? Judiciário. Vai. Quando o servidor público ele executa ato administrativo sem fazer consulta direta ao Poder Judiciário, qual atributo do ato a gente está se referindo? Ao atributo da autoexecutoriedade. Observa em tela, pessoal, o que é que diz o item C. Ele fala assim, ó, o item C, ele fala que essa situação, né, em que o poder público vai executar imediatamente o ato administrativo, é uma situação que representa o quê? A autoexecutoriedade. E não precisa de prévio o quê? Decisão judicial, mas com o contraditório o quê? Diferido. Preste atenção, muito detalhe nessa questão. Pessoal, perceba que a presunção de autoexecutoriedade é uma presunção que a gente chama de presunção relativa. Porque caso o administrado alegue que aquele ato não foi devido, o administrado, usando do princípio do contraditório e da ampla defesa, ele poderá solicitar a revogação, ele poderá solicitar a anulação daquele determinado ato administrativo. Quando ele fala aqui na questão
que o contraditório será deferido significa dizer que o administrado ele pode, após a autoexecução daquele ato, solicitar a revogação e a anulação daquele ato, observando o princípio do contraditório, que ele será o quê? Deferido. Beleza? Então, isso é o que diz o item C, e o item C é a resposta da nossa questão. Beleza? Então, pessoal, a gente resolveu 5 questões, certo? Com nível elevadíssimo, porque a FGV vem construindo provas de nível elevado, tranquilo? Sobre atos da administração pública. Beleza? Então, galera, bom dia e até mais. Valeu!